Olá, voltamos aqui então para mais um bloco. Acabamos de falar aí do orçamento sigiloso para as contratações das estatais e já havíamos falado do parcelamento do objeto, né? Tudo questão ligada à formação do processo, à definição dos requisitos da contratação. Agora eu vou voltar a falar de um aspecto que está muito ligado à definição do objeto. A gente falou da definição do objeto e falou do parcelamento. Aqui a gente vai falar dos tais requisitos. De um ponto que nós até abordamos, a necessidade de que os requisitos da proposta não venham a direcionar o processo de contratação. Vou chamar vocês aqui então para o nosso slide para a gente verificar que o requisito da proposta ele está relacionado ao bem a ser adquirido, ao serviço a ser contratado ou à obra a ser realizada. Então vejamos aqui no slide o que é que nós podemos dizer. O requisito da proposta estão relacionados com especificações técnicas exigidas pela administração para o fornecimento do bem, a prestação do serviço ou a realização da obra. Não se trata de aspectos que dizem respeito à qualificação técnica do licitante. Porque esses aspectos, eles falam sobre a habilitação e não sobre a questão relativa a requisito da proposta. Então, voltando para mim, vocês vão perceber que quando eu falo de habilitação, eu estou falando de quê? Estou falando de aspectos relacionados à pessoa do licitante. Mas, às vezes, a qualidade da contratação não está relacionada à pessoa do licitante. Está relacionada ao bem, ao modo como foi fabricado o bem. E aí, eu vou falar, às vezes, por exemplo, de um requisito que só quem pode ter é o fabricante e não o fornecedor, que é o que participa da licitação. Conseguem perceber? De modo que a gente tem que estar sempre muito atento a essa diferenciação. Vamos aqui então só, voltando para o slide, verificar e a gente diz, requisito da proposta, geralmente, estão relacionados à qualidade dos materiais e equipamentos exigidos para a administração para a prestação de serviço ou para o fornecimento do bem. Estão relacionados à condição jurídica, fiscal, técnica e econômico-financeira da licitante. O requisito da proposta, então, geralmente são os equipamentos e não é ligado aí à pessoa, à marca, à registrada do licitante. Está ligado ao objeto contratual, enquanto que o requisito da habilitação é qualidade do prestador de serviço. E aí eu trago aqui um exemplo, que é o exemplo da central telefônica. Vou contratar um serviço de central telefônica, o que demanda alguns equipamentos. O equipamento é requisito da proposta. O aparelho telefônico, a antena, o hub. Agora, a experiência da empresa que vai me prestar esse serviço, aí já é requisito de habilitação. A qualificação do pessoal técnico dessa empresa já é requisito de habilitação. Eu gosto sempre aqui de dar um exemplo que nós passamos, inclusive recentemente, na jurisprudência do Tribunal de Contas da União, onde foi enfrentado um ponto que gerou essa dúvida, o que é requisito da proposta e o que é documento de habilitação, o que é requisito de habilitação. Pois bem, esse ponto aqui, que vocês observam aí no slide de vocês, a certificação, é sempre objeto de muita polêmica, sobretudo no âmbito da jurisprudência do Tribunal de Contas da União. Voltando para mim, o que eu posso dizer é que a certificação ela existe em duas categorias, a voluntária e a compulsória. Quando é que a certificação é
compulsória? Quando um produto, para poder circular no mercado público ou privado, ou seja, ser comprado por um privado ou ser comprado por um público, ele precisa de uma certificação. Cadeira de alimentação de bebê. Eu sei disso porque tenho uma filha de 1 ano e 2 meses. E aí a cadeira de alimentação de bebê, para ser circulada no mercado, ela precisa de uma certificação por um órgão credenciado do Inmetro. Há uma normatização sobre o processo de fabricação dessa cadeira e a empresa, para colocar esse produto no mercado, ela precisa ser auditada, digamos assim, por um ente público ou privado credenciado junto ao Inmetro para dizer se aquela empresa atende às normas estabelecidas para a fabricação de cadeira de alimentação de bebê. Se a administração pública for comprar esse tipo de cadeira, uma creche, por exemplo, ela vai ter que exigir essa certificação. É obrigatório. Agora, existe outro tipo de certificação, que é a tal da certificação voluntária. É aquela que é uma maneira pela qual o mercado usa para se autorregular. O empresário, para colocar o bem no mercado, ele não precisa ter certificação. Porém, é uma maneira de agregar valor ao produto do empresário ter essa certificação. De modo que o empresário busca essa certificação, só que ele paga para isso. É um processo de avaliação do seu processo de produção e que é um processo custoso. E nessa linha, o TCU, na sua jurisprudência tradicional, entende que esse custo de retirada da certificação voluntária fere a princípio da competitividade, de modo que a administração não poderia exigir essa certificação nos processos de licitação. O TCU admite essa prática apenas em casos extremos, em que é a única maneira que a administração tem para aferir a qualidade do produto. E aí ele exige que tenha um laudo, um parecer técnico da área técnica da administração dizendo é imprescindível exigir a certificação. Em regra, o TCU diz não pode exigir. Você pode exigir como um requisito, não é exigir. Você pode colocar essa certificação voluntária como um critério de pontuação de uma proposta de técnica. Numa licitação melhor técnica, numa licitação técnica e preço. Mas nunca como uma exigência, ou seja, como uma condição indispensável para a adjudicação do contrato. Estou aqui colocando a posição do TCU, mas devo destacar que a lei das estatais expressamente admite. Vamos ver como é que o TCU vai se comportar em relação a esse requisito no âmbito das estatais após a Lei 13.303. Mas esse é o posicionamento do TCU quando analisou essa exigência de certificação ainda à luz da Lei 8666, né? Aí no âmbito ainda não, mas no âmbito da Lei 8666. Não tivemos ainda, não conheço ao menos algum julgado que analisou esse ponto para ver se ele vai estabelecer alguns critérios além daqueles previstos em lei. Mas bem, o que importa aqui é a gente saber o que é requisito de habilitação e o que é requisito da proposta. O decreto 7174/2010, que trata da contratação de bens de informática, aí ele traz lá no seu artigo 3º, vejam aqui no slide de vocês, a seguinte redação. Além dos requisitos dispostos na legislação vigente, nas aquisições de bens de informática e automação, o instrumento convocatório deverá conter, obrigatoriamente, as exigências, ou seja, é requisito obrigatório, e aí ele diz na fase de habilitação, ou seja, é requisito de habilitação, de certificações emitidas por instituições públicas ou privadas, credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, que atestem, conforme regulamentação específica, a adequação de seguintes requisitos. E aí, temos aí, então, o que seria os requisitos, que é segurança energética e outros mais. Então, perceba que ele está dizendo que é uma certificação
para a habilitação. Mas compra, é equipamento. Isso aqui traz um problema. Por quê? Perceba que quem vai poder apresentar esse certificado? Só o fabricante. Se é na habilitação, tem que ser um documento em nome do licitante. Porque critério de habilitação, lembre, diz respeito à pessoa do licitante. Não é em relação ao bem. E aí tem que apresentar o documento como critério de habilitação no nome do licitante. E o documento, na verdade, tem o nome do fabricante, de modo que só o fabricante pode participar da licitação. Restringe a competitividade. Consegue perceber? A relevância de fazer essa distinção. Aí, o TCU, nesse caso, ele foi e disse, na verdade, no Acórdão 670 de 2013, ele veio e disse o seguinte, que critério de habilitação deve ser previsto em lei e não em norma regulamentar, e não em decreto. Por isso, ele disse que não poderia ser pedido. É isso que diz aí, vocês encontram esse enunciado no informativo de licitação e contrato 145 do TCU, e o Acórdão 670 de 2013, plenário. Vamos mais para frente, que o TCU, no Acórdão 165 de 2015, já vem para dizer o seguinte: a exigência de apresentação de certificações com base na portaria 170 do Inmetro e no decreto 7174 de 2010 é permitida em licitações como requisito dos bens a serem adquiridos, não como critério de habilitação. Opa! Aqui para mim, aí o TCU olhou e disse, isso daqui não pode ser critério de habilitação, mas pode ser requisito da proposta. Porque, em tese, não restringiria a competitividade, já que o fornecedor, que não é detentor de certificado, pode pegar o certificado do fabricante do produto que ele está ofertando e juntar a sua proposta, dizendo o meu produto é certificado. E isso não restringe a competitividade, porque não é só o fabricante que vai poder ofertar aquele produto. Sendo que aí a gente tem ainda aquele problema da jurisprudência tradicional do TCU, como eu mencionei. Né? Esse posicionamento desse Acórdão 615, 165 de 2015, ele foi inclusive consolidado na orientação normativa SLTI número 1 de 2015, de 20 de agosto de 2015. E aí a gente vai depois para um outro acórdão, já finalizando, o Acórdão 445 de 2016 plenário, em que o acórdão se toca da jurisprudência tradicional do TCU e resgata essa jurisprudência para dizer, é lícito à administração exigir como critério de aceitação da proposta que os produtos de informática ofertados pelo licitante cumpram os requisitos técnicos previstos na portaria em Inmetro 170, que regulamenta o decreto 7170. Mas ele está dizendo aqui, então, que não pode ser exigida a certificação correspondente, porque aí ele diz, pois constitui modalidade voluntária de certificação, cuja emissão depende de requerimento de fabricante dos produtos, o qual não tem obrigação legal de fazê-lo. Voltando para mim, percebam então que o TCU já vai aí em outra linha, né? Já volta, já resgata a sua jurisprudência tradicional. Como eu falei para vocês, quando a gente fala de estatal, de lei 13.303, ela expressamente admite a exigência de certificação. Embora a lei admita, nós vamos falar mais à frente disso, é preciso que isso seja justificado. Porque, quer queira, quer não, há uma restrição. Né? E, olha, eu sou favorável demais à exigência de certificação voluntária, porque é um requisito já, é um instrumento já utilizado pelo mercado para aferição da qualidade dos produtos postos no mercado, e eu acho que a administração tem que também se valer desses mecanismos de autorregulação do mercado. Acho que é muito benéfico. Então, é isso. E aí a gente vai para outro ponto, ainda sobre a especificação do objeto. É possível indicar marca dos materiais e equipamentos na contratação? Esse ponto, ele... Opa!
esse ponto, ele, nas estatais, ele tem uma norma específica, né, que é o artigo 47. E lá é dito, sim, que é admissível. E aí é dito que a empresa pública e a sociedade de economia mista, na licitação para aquisição de bens, poderão indicar marca ou modelo nas seguintes hipóteses. Aí ele traz 3 hipóteses. A primeira, em decorrência de necessidade de padronização do objeto. A gente até sabe que um dos princípios da contratação pública é a padronização. Você vai colocar um mobiliário nas instalações da Valec. Aí tem que ser um mobiliário, você compra uma parte agora, daqui a alguns anos você compra outra parte. Eu vou exigir a mesma marca para poder ter uma padronização, para não ficar um negócio totalmente desarmonizado, né? Isso é relevante. Aí vamos lá, a linha B. Quando determinada marca ou modelo comercializado por mais de um fornecedor constituir o único capaz de atender o objeto do contrato. Ou seja, só a marca me atende, só aquela marca ali me atende. Tem vários no mercado, mas o único que tem os requisitos necessários para a necessidade da administração é esse aqui. Então, esse é o primeiro caso. Esses 2 casos primeiros são casos de exigência de marca. Eu quero um produto da marca tal. É exigência de marca no sentido estrito da palavra. Já a linha C, não. Eu não estou dizendo que eu quero o produto da marca tal. Eu estou usando a marca para designar a qualidade de um produto. Como a gente vê, em alguns casos, a gente sabe que alguns produtos eles foram tradicionalmente ocupados no mercado, né? Algumas marcas tradicionalmente ocuparam um lugar de destaque no mercado, a ponto do produto ser identificado com a marca. É o caso da Gillette, da Xerox, não é verdade? São todas marcas que tomaram lugar e que a gente às vezes vai falar, eu vou tirar uma Xerox, não é verdade? Então, é possível que a administração se valha desse requisito de mercado, vamos lembrar inclusive lá do que a gente falou do pregão, dessa padronização linguística do mercado, para poder identificar a qualidade de um produto. E aí diz, C, quando for necessária para a compreensão do objeto, veja só, voltando aí para o slide, a identificação de determinada marca ou modelo apto a servir como referência, situação em que será obrigatório o acréscimo da expressão ou similar ou de melhor qualidade. Entendeu? Então aqui percebam, voltando para mim, que o fato de poder colocar ou similar ou de melhor qualidade aponta para a possibilidade de ser ofertado outro produto que não aquele exclusivamente de uma marca. Então, por isso que eu falo, isso não é exigência de marca propriamente dita, né? A exigência de marca está na linha A e B. Padronização e o único que atende é uma determinada marca. Mas, Rafael, se o único que atende é uma determinada marca, isso não é caso de inexigibilidade? Não, porque veja o que ele diz na linha B, quando determinada marca ou modelo comercializado por mais de um fornecedor constituir um único capaz de atender o objeto. Ou seja, ele é comercializado por mais de um fornecedor. O que vai para a inexigibilidade é quando o que me atende é um único produto e esse único produto, essa única marca, digamos assim, ela tem um fornecedor exclusivo. Então ainda tem que ter esse elemento, fornecedor exclusivo. Aqui é o caso que quem me atende é uma única marca mas ela tem mais de um fornecedor. Tudo bem? Então, é possível sim. Aí a súmula 270 do TCU, ela menciona também a possibilidade de indicação de marca em licitações. E ele diz, em licitações referentes à compra, inclusive de software, é possível a indicação de marca desde que seja estritamente necessária para atender às exigências de padronização e que haja prévia justificação. Então tem que ter a prévia justificação e uma exigência. E uma delas é de padronização. Esse não podemos ler aí como taxativo, né? Outras hipóteses podem gerar essa necessidade. E outro acórdão, né, também relevante aqui, interessante, é que em licitação para aquisição de tonalizadores e cartuchos de tinta, esse é o caso clássico,
Para impressoras ou outros produtos análogos, a administração deve evitar a indicação de preferência por marca ante a falta de amparo legal, salvo na hipótese em que fique demonstrado tecnicamente que só determinada marca atenderá à necessidade da administração, situação devidamente justificada e demonstrada no processo. Então é isso que a gente tem que observar. E aí vem, a marca é o quê? Requisito de habilitação? Não, é indicação. A indicação de marca seria um requisito da proposta, obviamente. Tá bom? Vamos aí parar um pouco e a gente volta já no próximo bloco. Até já.